Está conosco o senador pelo DEM de Goiás, Ronaldo Caiado. Senador, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. O senador, ontem, depois da divulgação da informação sobre a delação, eu vi que o senhor enviou uma nota defendendo a renúncia do presidente Michel Temer. Claro que são outras ponderações que devem ser feitas nessa questão, mas o senhor acredita realmente em denúncia ou existem outras saídas? Não, até porque se as denúncias não tivessem nenhuma sustentação, o presidente convocaria imediatamente uma coletiva, e a maneira como foi narrado pelo Jornal Nacional, colocando ali as palavras entre aspas, do presidente da República, é lógico que as informações procedem. Tanto é que hoje ele, ou porta-vozes, já reconhecem que ele disse ter ouvido situações ou um relato como esse do diretor do Joesley da JBS. Professor Vila. Senador, bom dia. Marco Antônio Vila, senador. Bem, pode ser que os senhores senadores tenham de apreciar, tal qual no episódio do Elcido Amaral, cumprindo o que determina também a Constituição, tudo indica que o Senado o Supremo Tribunal Federal o Pleno deve autorizar a prisão de Aécio Neves. Nesse caso, tem de passar pelo Senado Federal. Qual é a postura que o senhor imagina do Senado Federal em relação a essa questão? Em primeiro lugar, eu espero o bom senso do senador Aécio Neves em renunciar, porque se a matéria for a plenário, ela terá a mesma tramitação que teve por parte do ex-senador Delcídio Amaral. Desculpe, senador, renunciar ao mandato? Exato. Renunciando ao mandato, pouparia esse desgaste e essa sessão do Senado Federal. Então, seria muito mais óbvio, lógico, neste momento, diante da gravidade do fato das denúncias, tá certo? E todas as operações que foram feitas na manhã de hoje, e com isso convalidando grande parte daquilo que foi dito ontem, o gesto, neste momento, seria da renúncia do mandato, e não de querer expor o Senado, mais uma vez, a uma sessão para a autorização da cassação do mandato do senador Aécio Neves. Senador, bom dia. Eles dificilmente vão tomar essa iniciativa porque ficariam imediatamente sem o foro, né? Mas em relação ao que se espera do Senado Federal, tem também o senador Zezé Perrella implicado aí. O senador Eunício Oliveira já deu alguma indicação de como vai proceder, se vai marcar uma sessão urgente para analisar isso? Vocês têm alguma informação de como fica a situação dos dois senadores implicados nessa nova fase da Lava Jato? O Senado vai se pronunciar, Vera, se realmente o Supremo Tribunal Federal levar a matéria hoje à tarde ao Pleno e convalidar a proposta apresentada pelo ministro Fachin. Tá? Neste momento, aí sim, nos reuniremos em caráter de urgência para apreciarmos a decisão do Supremo e, com isso, o afastamento do senador Aécio Neves. Agora, o que é importante que seja dito neste momento é que quando você coloca no início da pergunta, olha, a renúncia, mas talvez... Não, é uma questão lógica. Vamos lá por etapa. O presidente da República, ele nunca teve popularidade. A base de apoio dele sempre foi o Congresso Nacional, velho. Como é que ele pode pensar em continuar à frente de um governo onde o PT está destruído, onde o PMDB também, o PSDB também, quer dizer, não tem base de sustentação? Ora, como é que um governo que não tem militância política, que não tem partido no Congresso Nacional, vai poder governar? Então, a renúncia não é uma hipótese, é o bom senso. Senador Ronaldo... Ele não pode expor o Brasil a um impeachment novamente. Senador Ronaldo Caiado, mas nós aprendemos desde Jânio Quadros que a renúncia é um ato unilateral. Se ele não renunciar, há pedidos de impeachment por aí, qual será a sua posição e a do Senado? Olha, a minha posição pessoal vai ser exatamente de fazer com que haja uma tramitação de um processo para esclarecimento do fato. É o processo chamado impeachment. Nós não temos outro instrumento constitucional que não seja esse. Agora, me desculpe, Vila, mas eu acredito que tem que ter um mínimo de bom senso vendo o Brasil mergulhar numa crise que não suporta mais remendos, que não suporta mais um período de impeachment
É mais um processo de impeachment que vai levar no mínimo aí mais 3, 4 meses. Ô, senador, é o quadro da gravidade do fato. E só para fechar, numa hipótese de renúncia, como é que seria o trâmite no Congresso? A eleição indireta, um mandato tampão? Não. A Constituição prevê, dentro de 30 dias, tá certo? Os 513 deputados e os 81 senadores, em voto secreto, indicar, tá certo, ou aprovar o nome que pudesse fazer essa interinidade. Eu realmente não acredito nisso. Diante desse quadro, nós temos que analisar cada situação de acordo com o seu momento. Eu não vejo hoje credibilidade e condições do Congresso Nacional. Veja bem, estou falando a palavra credibilidade. Legitimidade tem, mas credibilidade não tem. Para hoje, nós elegemos, tá certo, um presidente da República para esse interstício de 1 ano e meio. Por isso é que eu tenho dito que não custa nada nós revermos, tá certo, o calendário das eleições e termos uma antecipação de uma eleição que possa um presidente da República ter total independência para enfrentar e botar ordem na casa hoje. Mas, senador, Marco Antônio Villa, senador, aí é um problema, porque a Constituição não diz isso, né, senador? A Constituição fala, nesse caso, como o senhor expôs anteriormente, inclusive, que até 30 dias seria convocada a eleição tal qual determina a Constituição, com a participação dos 513 deputados federais, 81 senadores, e não estipula quem poderia ser candidato a presidente. Pressupõe-se que, por analogia, a eleição direta seria os que tivesse brasileiro no pleno gozo de seus direitos, mais que 35 anos, tal. No caso que o senhor falou agora, no final dessa resposta, senador, aí seria o caso de uma proposta de emenda constitucional. E nós sabemos que a tramitação de uma PEC, mesmo em regime de urgência, com toda a colaboração do conjunto do Congresso Nacional, que nem sempre é fácil fazer isso, leva muito tempo. E nós estamos numa situação também de grave crise política e também com sérios problemas de repercussões na economia. E convocar uma eleição numa situação de tal turbulência política, a possibilidade de aventureiros se aproveitarem dessa conjuntura, o senhor sabe, acho que eu presumo, tanto quanto eu, senador, é muito grande. Não é melhor a ponderação, o cumprimento da Constituição, continuar a Lava Jato até o final, do que realizar a toque de caixa uma eleição direta daqui, não sei, 90, 120 dias, 150, porque não é difícil convocar uma eleição, não é da noite para o dia, né? Vila, realmente, você como estudioso que é conhecedor de política, eu quero deixar claro uma coisa só. A Constituição, tá certo, ela prevê emendas a ela. Perfeito. E quando o cidadão escreveu uma Constituição, ninguém imaginou uma situação como essa. Eu lhe pergunto, o Congresso hoje, ele tem essa condição hoje de eleger um presidente da República em voto secreto? A credibilidade, a sociedade aceita? Esse é um impasse que neste momento nós estamos vivendo. Ora, se o Congresso hoje está sendo denunciado, se tem vários parlamentares que estão também denunciados com delação, a sociedade brasileira, neste momento, vai aceitar com que seja este o colegiado que, em voto secreto, eleger o próximo presidente da República? Então, nós não podemos, cada vez mais, levar um confronto das instituições com a sociedade brasileira. Nós temos que temos que ter uma saída que seja compatível com o momento, e não na regra dura, tá certo, constitucional, que pode ser modificada. E já foi modificada várias vezes para atender circunstâncias e momentos. Até porque uma Constituição brasileira não deveria entrar nesse detalhamento. Isso é norma de lei, tá certo? A Constituição brasileira é que avançou além daquilo que são normas constitucionais, de princípios. Isso aí não é princípio. Isso aí são normas de uma legislação eleitoral. Então eu acho que a sociedade brasileira não deve ter medo de uma eleição, e nem receio de uma eleição. As maiores crises na Grécia, na Alemanha, na França, em qualquer lugar do mundo, você tem antecipação de eleição agora no Reino Unido. Então não vejo e vejo, sim, a melhor saída para que um presidente eleito aí tenha condições de botar ordem na casa e não nós buscarmos remendo num momento de crise como esse. O senhor seria candidato à presidência numa eventual aprovação de uma PEC convocando eleições diretas? Nunca neguei isso. Nunca neguei isso. Mas não estou advogando aqui em causa própria. Nunca neguei isso. Tá certo? Nunca neguei. Tá certo? Até porque era o grande momento de nós fazermos um embate com aquele que realmente, em 89, quando eu disputava com ele, era lá o paladino da moralidade e da ética. Tá certo? Que é o ex-presidente Lula. Nunca neguei isso. Eu colocaria meu nome à disposição do partido. Nunca neguei isso.
Agora, não advogo causa própria, advogo hoje a condição mínima de governabilidade. Essa que é a condição. Não adianta um presidente da República chegar ao Palácio do Planalto sem ter apoio e base parlamentar. Os atuais partidos darão conta de dar sustentação ao governo? Tem credibilidade hoje para dar sustentação às reformas que são necessárias, mas que, no entanto, falta credibilidade política? Essa é a interrogação que tem que ser feita. E diante deste quadro, tá certo? É que você tem que ter improvisações. Sim, eu sou um cirurgião. A técnica cirúrgica manda uma coisa. De repente o cidadão chega com a ruptura da artéria, eu não sei o que é asepsia, eu meto o dedo na ferida. Então, nós estamos diante de um quadro como esse, de uma gravidade que ninguém nunca assistiu, talvez na época de Getúlio Vargas, mas ninguém na história recente do mundo assistiu um quadro como esse. Ok, senador Ronaldo Caiado, obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Bom trabalho.